E a história do Afis, gente, para vocês entenderem por que a gente está promovendo a vaquinha online para trazê-lo para morar conosco. Aboru, aboia, boxixé, eu sou o Babalaô e falo lá. Eu sou a Yanifá e falei aqui. Então, no ano de 2017, quando a gente viveu lá na Nigéria, lá em Ibadan, no estado de Ọ̀yọ́, o Afis, ele foi um personagem que não... Sabe aquelas pessoas que chegam sutilmente? Era um menino, estava no início da adolescência dele, né? E não pedem licença para chegar, porque eles chegam de forma tão sutil que passam despercebidos. Então, foi assim. Nós tínhamos a Marina, né, com 1 ano e 9 meses, quando desembarcamos lá. E o Afis, em poucos meses, ele estava cuidando da nossa filha. E aí um dia eu olhei para ele e falei, Kate, disse assim, de onde saiu essa criança aqui? Porque a Marina interagia muito com ele. A Marina, que todos sabem que se chama Ifamô do Pé. E ela pegou uma grande afeição. Quando chegou em março, a Marina estava de aniversário. E aí, olha a surpresa que eu falei que eu vou contar para vocês aí, ó. E nesse período aí eu disse, Afis, você sabe que a Ifamô do Pé tá de aniversário esse mês? E ele disse, mama, eu também. É mesmo, filho? Que dia? Fomos pra Folhinha, né? E aí eu mostrei, Afis, esse dia é o dia da Marina. Meu também, mãe. Aí eu achei que tinha dado, tipo, ele não tava entendendo que era o dia e tava me confirmando que era o mês. E deixamos, então vamos comemorar, vamos fazer festa juntos. E no final do dia, ele levou a mãe dele lá, porque ele percebeu que eu não tinha entendido que era o mesmo dia. E aí a mama da Afis foi lá em casa e disse, dia 17 de março, Afis nasceu também, é o aniversário do Afis. E eu disse, meu Deus, meus deuses, isso é mais do que a prova de que, né, tem toda uma ligação inacreditável, com uma diferença de quantos anos? 13 ou 14, né? 14, são as... Bom, só para vocês entenderem, a partir desta coincidência, eu fui buscar informações sobre o Afis, conversando com o pessoal local da casa, né? E aí nos contaram uma história que a gente quer relatar para vocês. Essa história, vou fazer bem resumidamente para o vídeo não ficar longo, tá? O Afis era neto de um babalaô reconhecido, famoso na localidade. E esse avô, enquanto a filha dele estava grávida, ele orientou que esse neto em especial, ele precisaria ter os rituais de nascimento e de orixá na vida dele, porque ele seria, vamos dizer assim, pelo que eu pude entender, uma espécie de herdeiro do axé do familiar do avô dele. Só que, por obra do destino, o avô dele morreu uma semana antes do Afis nascer. Olhem só como o universo trabalha, para vocês verem o que é o destino. O Afis nasceu, a mãe era casada com um muçulmano, portanto uma muçulmana convertida, uma Yorubá convertida para o Islã, e acabaram que não fizeram nada, porque daí o vínculo com a religião tradicional de orixá e Yorubá, através do pai dela, havia se perdido. O Afis cresceu e as crianças geralmente começam a falar lá pelos 3 anos, né? Pelos 3 anos as crianças começam a falar, a caminhar, porque tem um delay diferente das crianças brasileiras, né? Com esse desenvolvimento. Aí
o Hafiz, quando você é criança lá na Nigéria, a mãe coloca a criança aqui no chão e a criança não gatinha, não é agitada, assim, não se movimenta muito. E o Hafiz começou a falar. Quando o Hafiz começou a falar, as pessoas, a mãe e o pai, perceberam que o Hafiz parecia não estar conversando com ninguém, ou conversando com alguém imaginário. E aí isso foi passando. Quando ele fez mais ou menos 6 anos, ele descrevia a pessoa com quem ele conversava. E esta pessoa era o avô que ele não conheceu. Nesse interim, a família já praticante do Islã levava o Hafiz para a mesquita. E aí lá na mesquita eles começaram a passar alguns constrangimentos, porque o Hafiz ele tinha essa capacidade de comunicação espiritual. Bom, isso para muitas pessoas pode ser uma história fantástica, mas o dia que ele estiver aqui e falar português, eu vou pedir para ele contar essa história para vocês. Aí vocês não vão ouvir da minha boca e nem da boca dele Falequê, vão ouvir do Hafiz diretamente. O que aconteceu? O pai e a mãe procuraram o sacerdote de Ifá e perguntaram se isso era possível ser interrompido. Nessa consulta, esse sacerdote falou que ele poderia interromper essa capacidade do Hafiz, mas que isso traria grande prejuízo para a família, porque eles estariam mexendo numa questão de destino. No entanto, o pai e a mãe, por estarem vivendo um momento conturbado, né, por causa dessas questões com a Hafiz, decidiram fazer. Bom, cerca de pouco tempo depois, eu vou aqui falar hipoteticamente uns 2 anos depois, ou 3, eles acabaram perdendo a casa que eles moravam, que era da família. Então esse foi o primeiro prejuízo. E aí passaram a morar num albergue, chama albergue. Lá na Nigéria isso é muito comum. Uma pessoa que tem condições de ter uma casa muito grande, num corredor assim onde tem porta de um lado, porta do outro, e porta do lado, porta do outro, alugar esses quartos para famílias inteiras morarem nesses espaços. Então numa casa com 10 portas, você tem 10 famílias, né? Ou 9, porque o dono da casa mora em um desses quartos. Então, salas comunitárias são a cozinha e a sala de estar, que geralmente é a primeira peça da casa. O irmão do Hafiz e o Hafiz, já por serem adolescentes, acabavam dormindo nesta sala de estar. O pai, a mãe e as meninas, as 2 irmãs ainda crianças, moravam naquele espaço privado. O que aconteceu? Com essa aproximação com a gente, o Hafiz ele gostou tanto desse convívio que ele começou a faltar às aulas na mesquita. E um dia, o imã foi até a casa e de forma muito agressiva pegou o Hafiz assim pela orelha, com uma varinha, deu um laço nele, né, e levou ele para a mesquita. Chegando lá na mesquita, o imã chamou, o imã é o sacerdote do Islão, tá? E aí chamou os pais do Hafiz. Aí o Hafiz tinha ficado lá na mesquita, vamos dizer assim, de castigo. Aí o pai e a mãe foram até lá, ouviram essa história, que ele estava ausente já fazia quase 2 semanas, e levaram o Hafiz para casa. E aí então perguntaram para o Hafiz por que ele não estava indo na mesquita. E aí, gente, essa parte é muito emocionante pra gente, porque toca muito o coração. Isso consolidou o nosso laço. O Hafiz explicou para eles. O Hafiz disse o seguinte para eles, que ele não gostava do Islão, que ele gostava de orixá, porque ele não podia
acreditar que Orixá era tão verdadeiro na vida de estrangeiros como nós, e que Orixá não seria uma verdade na vida deles, nativos de Yorubá. Os pais dele pegaram ele e foram lá na nossa casa, onde nós estávamos, na casa do nosso sacerdote. E na sala se sentaram e disseram o seguinte para nós. Babai falou lá, e aí falei que, por favor, aceitem o Afis como filho de vocês. Deem uma oportunidade para o nosso filho, porque nós não temos condições do Afis reencontrar o destino dele. E aí, dali, a gente saiu desesperado, tentando ver como é que fazia para trazer o Afis, mas o processo era muito burocrático, porque ele era menor de idade. E aí não tinha tempo hábil até o nosso retorno. A nossa primeira opção era, vamos retornar no final desse ano e ele vem com a gente. Se deslocamos de Ibadã até Lagos, na embaixada, para se informar qual era o custo, qual era a documentação, tudo que precisava. E lá mesmo, na embaixada, foi nos esclarecido tudo e nos orientado. Não vai ter tempo hábil de vocês conseguirem levá-lo agora. Então eu aconselho, quando vocês retornarem no próximo ano, desenvolver encaminhar tudo o que precisa, e aí ao longo desse ano, com calma, bem tranquilo, com espaço de tempo, né? E os percalços que acontecem, a gente consegue fazer tudo direitinho, bem alinhado, correto, legal. E isso acalentou o nosso coração. Voltamos pro Brasil? Não, voltamos a Ibadã, conversamos com os pais dele, explicamos. Ele, inclusive, o Afis foi junto com a gente na embaixada. A gente apresentou o Afis na embaixada. Tem foto disso? Tem tudo documentado. Quando retornamos daí para Oió, conversamos com os pais dele, explicamos. Eles entenderam e realmente muitos dos documentos teriam que ser buscados, feitos. Enfim, inclusive... Partindo do zero tudo. Do zero, como se fosse tudo novo. Porque eles houveram com essa questão da mudança da casa, de perder do pai e se mudar para outra. Eles perderam muitas coisas, e inclusive alguns documentos, né? Que havia necessidade para a gente fazer, dar a entrada no processo. Então a gente prometeu, vamos voltar para te levar conosco para o Brasil e voltaremos para te buscar. O objetivo era no ano seguinte, mas os percalços da vida também, né? Vai entender. E durante todos esses anos, nós não perdemos contato, sempre conversamos. E ele, todas as vezes que conversamos, ele sempre dizia: nossa promessa tá de pé, mãe. Sempre, meu filho. Não importa o tempo, a gente volta, fica junto. E passou, e ele era um menino ainda. E esse ano, ele ficou maior. A gente comemorou o aniversário da nossa filha e fizemos contato com a Afis para parabenizá-lo pelo aniversário dele também. E aí a gente se deu de conta de que ele está maior de idade, que agora ele pode viajar sozinho. E aí agora vem esse apelo a vocês por causa dessa vaquinha online. Porque sem a ajuda de você, do povo brasileiro, que é muito solidário para essas circunstâncias, a gente não tem condições de trazer o Afis, porque a despesa é altíssima. Fica muito mais caro, e ficaria muito mais oneroso nós irmos. Exato. Se tem essa possibilidade hoje, como ele é maior, ele conseguir vir sozinho, fica mais fácil, mais viável. Então a gente resolveu, porque a gente tentou.
A gente tentou de todas as formas durante esses anos e nos esbarramos em várias dificuldades que fazem parte da vida mesmo. Só que eu dei minha palavra para o pai e para a mãe do Afis, aí falei que deu a palavra dela para o pai e para a mãe do Afis, de que nós traríamos o Afis. Só que não foi possível até então. E aí, nesse aniversário, a gente pensou, e se nós criássemos uma vaquinha online? Isso viabilizaria a vinda dele, já que ele está maior, com um custo muito menor. Porque ter que ir lá é dobrar, o custo seria dobrado. E aí então a gente criou essa vaquinha e está fazendo esse vídeo para vocês saberem dessa história, quem é o Afis, como o Afis surgiu na nossa vida e porque tudo isso mexe muito com a emoção da gente até hoje. E então a gente conta com a ajuda de vocês. E desde já, muito obrigado a todos que nos ajudarem, que se sensibilizarem. E a gente espera um dia a gente estar aqui com o Afis e gravar um vídeo para vocês poderem ver esse sonho realizado do nosso filho estar conosco de novo. Muito obrigado. Obrigada. O Dabu, o Ludumare abençoe todos vocês. Axé.